Bom, sobre essa questão dos acordos aí da indústria do petróleo, né, eu quero mais uma vez dizer para vocês o que a gente colocou de forma muito sucinta, uma matéria muito extensa, inclusive ela está na Reuters, se alguém quiser dar uma olhada com mais calma, que a produtora privada de petróleo russa, Lukoil, que emprestará à petrolífera estatal azeri SOCAR 1,5 bilhão de dólares como parte de um acordo mais amplo que permitirá à refinaria turca Star, a propriedade da SOCAR, com capacidade de 200 mil barris por dia, processar petróleo russo novamente. Isso foi confirmado por 3 fontes da indústria do petróleo familiarizadas com o acordo nessa quinta-feira. Parte importante desse petróleo deve ter como destino Israel. Então, os interesses da Rússia, da Turquia, do Azerbaijão e de Israel, a priori, pelo que está sendo veiculado, estariam atendidos nesse acordo aí da indústria energética na Turquia, aonde os russos emprestarão 1,5 bilhão de dólares à estatal petrolífera do Azerbaijão, SOCAR. Então, é um jogo muito complexo, né? Porque muita gente vai dizer, mas a Turquia é membro da OTAN, então deveria estar do outro lado, mas não é o que parece, não é o que parece. Então, a Turquia tem seus próprios interesses, assim como existem alianças contextuais, conceituais, eventualmente com alguma nuance ideológica, mas marginal, porque a nuance ideológica na construção da geoeconomia e da geopolítica, ela sempre é marginal, no sentido da sua empregabilidade. São interesses que geralmente são econômicos. Tá? São interesses que geralmente são econômicos. HTC, um grande abraço. Um abraço de Angola, muita força nessa hora. Um abraço para você, HTC. Seja sempre muito bem-vindo. Então, esta questão desses acordos na indústria de energia são, efetivamente, são assuntos muito sensíveis. E nem todos têm, muitas vezes, a capacidade de pesquisar, né? Muitas vezes, eu faço, às vezes, no Twitter alguma provocação um pouco mais expressiva. Então, muita gente conta com a venda de a venda no sentido, entendo, naturalmente, a venda de um governo, eventualmente, na Rússia, que seja automaticamente anti-turco ou anti qualquer país que faça parte da OTAN. E a coisa não é bem assim, né? Não é bem assim. Os interesses energéticos, os interesses da indústria da mineração, do petróleo, da indústria de navegação e de grandes oligopólios, muitas vezes eles estão à frente do interesse dos Estados nacionais, em prejuízo do interesse desses Estados nacionais, e sendo assim gestado, né? Então, não tem. O que acontece, na realidade, é que, Rosane Lopes, seja bem-vinda, a mídia tradicional, e aqui, claro que a gente faz honrosas exceções, mas muitas vezes a limitação da mídia tradicional, ela não é só pelo interesse político, muitas vezes é pelo interesse político, mas outras vezes faltam elementos, faltam informações para os jornalistas. Faltam elementos. Porque muita gente diz, repercutindo o que foi dito numa grande indústria de propaganda, olha, o que a Rússia fez em Nagorno-Karabakh, fez porque o governo armênio se aproximou do Ocidente. Olha, é uma série de nuances. Essa é uma explicação simplista, rasa. Nós temos que entender o pacto da Rússia com o Azerbaijão em 22 de fevereiro de 2022. Nós temos que entender os pactos da indústria de petróleo no campo de Shah Deniz, entre a Lukoil e a SOCAR, uma empresa russa e uma empresa do Azerbaijão. Isso quer dizer que o Rogério está fazendo uma condenação peremptória à Federação Russa? De forma alguma. Estou trazendo fatos ao conhecimento de vocês. Fatos ao conhecimento de vocês. E com esses fatos vocês vão conseguir repercutir de forma mais fina a informação. Porque muitas vezes pode aparecer uma imagem desse primeiro-ministro da Armênia que foi efetivamente alçado ao poder em 2018 num conceito de revolução de veludo, numa revolução que alguns entendem como antirrussa dentro da Armênia, mas muitos entendem que os russos poderiam não apenas revertê-la, como até um determinado momento esse primeiro-ministro pode ter feito o papel de cumprir os interesses da Federação Russa dentro da Armênia. Tá? Há muita polêmica, muita contestação. Muita gente diz que o Pashinyan é um agente dos Estados Unidos, outros dizem que é um agente da Rússia. Mas me parece que nos últimos momentos houve
um distanciamento dos interesses do Pashinyan e do Putin, da Armênia e da Rússia, porque, na realidade, as circunstâncias propostas, elas colocaram as coisas dessa forma. Mas é multifatorial. Não é multifatorial. Não é uma coisinha assim, mas porque 85 soldados... Eu vejo pessoas catedráticas, muitas vezes com efetivamente a responsabilidade de ensinar, né? Sendo professores em universidades e tudo mais, analisando a coisa de forma absolutamente rasa, desconhecendo todo um contexto. Imaginar que 85 soldados dos Estados Unidos que fizeram um exercício de salvamento na Armênia, uma semana antes da tragédia que aconteceu com a população da República de Artsakh, tenham sido responsáveis por uma ação da Rússia, é subestimar a inteligência de quem nos assiste, é subestimar o interesse do Estado russo nos seus aspectos, inclusive, legítimos, e deslegitimar também o interesse os assuntos do interesse do Estado armênio, também, inclusive, efetivamente, potencialmente legítimos. Agora, o que é importante dizer é o seguinte, que muitas vezes as lideranças, elas não cumprem uma agenda naquele momento, naquele contexto, condizente com o interesse de médio e longo prazo do Estado Nacional. Isso pode ser na Armênia, pode ser na Rússia, pode ser no Brasil, pode ser na Geórgia, pode ser onde quer que seja. Existem nuances que precisam ser entendidas. A maior arma, a maior vingança que você pode praticar contra aquele que queira te ludibriar é o fato de você dizer, te peguei. Eu sei que você está mentindo para mim. Eu sei que eu posso, eventualmente, não mudar as coisas, porque realmente a força bruta e suas variantes têm êxito na história humana, desde a mais remota, mas eu posso dizer para você, você não me enganou. E isso pode ser, muitas vezes, mais doloroso àquele que, hipoteticamente, venceu do que nos pareça num primeiro momento. Então, há que se analisar muita coisa. Hoje, um amigo sírio dizia assim, veja a contradição do Erdogan. Um abraço para o Heron Almeida. Veja a contradição do Erdogan. Ele se diz defensor da Palestina. Ele vai comemorar provavelmente o 100º aniversário do Estado turco em Israel. Ele se diz defensor da Palestina. Mas na Síria, ele ataca o norte enquanto Israel ataca o sul. Então será que ele é mesmo defensor da Palestina? A questão que eu coloco aqui para vocês. Será que o Estado turco é defensor da Palestina? Ou será que ele faz esse discurso como alguns fazem em outros países, inclusive no Brasil, dizendo que são defensores do cristianismo, mas quando vem uma igreja cristã, aquele cristianismo primitivo de 301, do século IV na Armênia, sendo vilipendiada, sendo desecrada, aí não se manifestam. Ou tergiversam, ou relativizam, ou dão uma de João sem braço. Né? Então, assim, explorar essa coisa para o Erdogan, para o público interno da Turquia, é explorar, às vezes, o sentimento mais puro ali do pessoal ligado à Irmandade e tudo mais, né? Então, eu acho assim, só que a Síria não está nessa, sabe? A aliança Turquia, Rússia, Síria e Israel. Eu acho que, assim, essa aliança pode ser Turquia, Rússia, Azerbaijão e Israel, mas a Síria não está nessa, não. A Síria está com os iranianos, né? E ainda que, hoje também me perguntaram, né? Os iranianos vão fazer uma manobra militar com o Azerbaijão? Não, a notícia não está correta. Os iranianos mandarão uma equipe de assistentes a uma manobra militar no Cáspio entre o Cazaquistão, que é membro do CSTO, e o Azerbaijão. Tá? Então, vamos entender, tá? Tudo que está acontecendo nesse contexto, não apenas das ambiguidades estratégicas, como o que dificulta mais a mudança ao longo do tempo é o desconhecimento. E reparem que tudo que é dito com uma energia muitas vezes desproporcional tende à tentativa de afirmar que aquele assunto não deva ser discutido. E tudo que não pode ser discutido, naturalmente gera suspeita, né? Naturalmente gera suspeita. E a maior suspeição está aí, né? A Turquia ataca na Síria. A Rússia está na Síria.
Porque a Rússia permite que a Turquia ataque um aliado como a Síria. Israel ataca a Síria. Porque a Rússia permite que Israel ataque a Síria há tantos anos, mesmo tendo ali suas bases aérea e naval. Isso tudo faz com que nós pensemos. Nós não precisamos ser vitoriosos no nosso postulado, inclusive a nível de disseminação numérica. O fato de colocarmos, né, algumas estrelinhas em volta ao mar, gerarmos alguma onda ou alguma repercussão, façamos com que algumas pessoas pensem, já nos é gratificante. Inclusive, minha volta tem muito a ver com isso. Eu não estou muitas vezes interessado em criar um ambiente político que permita, por exemplo, que eu seja eleito para algum cargo eletivo, porque eu não vou ser candidato a nada. Tá? Ou em fazer com que eu obtenha um patrocínio, porque eu não vou aceitar um patrocínio de alguém no meu canal, principalmente sei quando essa pessoa queira direcionar a minha fala. Tá? Então, na realidade, o objetivo maior é fazer com que as pessoas conheçam os fatos. Há muitos fatos que nós não conhecemos porque eles são tão subterrâneos quanto indecifráveis e demandam tempo pela apreciação da realidade para que nós possamos compreender. Tá? Então, nesse momento, o mais importante é conhecer tecnicamente as questões que estão sendo suscitadas. Há muita desinformação e essa muita desinformação é muitas vezes dita com tamanha energia que inibe a contestação. Inibe a contestação. A contestação dar-se-á, daqueles que tenham ainda a capacidade de raciocinar e de ouvir o que o outro tem a dizer, não é? De maneira a promover o que eu digo que é a maior vitória que a gente pode alcançar. Que nós não sejamos enganados, manipulados e ludibriados, por quem quer que seja. Tá? Uma coisa é opinião, a outra coisa é demonstração de documentos. Um beijo, Antônio de Castro, obrigado pelas palavras. Tá? Documento, é fato. Reitero, 22 de fevereiro de 2022, há um acordo entre o Estado azeri e o Estado russo, são interesses legítimos das partes, no sentido de contemplar seus interesses. O que não é legítimo é tentar ludibriar as pessoas.